Meus amados, retomando, eu fiz uma pergunta no último bloco, né, que foi encerrado pelo tempo, e o que tinha perguntado é o seguinte, o que que era humildade? O que vocês acham que é humildade, Diego e Vitor? Eu acho que é não se colocar acima dos outros, estar sempre disposto, não achar que é superior em alguma coisa, sei lá. Se for superior em Acho que é alguma mais ou coisa, menos isso. se você for o chefe, Pá, sim, mas aí eu trataria ele conforme eu gostaria de ser tratado. Claro que o chefe tem que tomar algumas decisões que nem todo mundo vai gostar, mas se colocando no lugar da pessoa. Eu acho que é isso, colocar no lugar da pessoa. Tipo, uma certa forma, uma empatia. a humildade tem alguma coisa a ver com dinheiro? Não, Aí é nada a ver. pobreza mesmo. Porque tem gente que fala assim, ele é muito pobre, ele é muito humilde, ele quase não tem condição. Já ouviram falar de coisas assim, não já? Já sou humilde pra caramba. É. A humildade, ela não tem a ver com dinheiro, porque tem pobre que não é humilde. A gente fala só de rico, mas tem pobre também que não é humilde. A humildade, fala, Diego, quer falar alguma coisa? Eu ia falar brevemente. Eu acho que, num primeiro momento, pensam em humildade como uma atitude, como mais como uma atitude externa. Mas eu, pelo menos, eu entendo a humildade cristã como igual no Sermão do Monte, que é a visão mais clara que a gente tem sobre humildade. Eu entendo como uma visão correta de você mesmo, dentro da ótica cristã. De uma maneira resumida, nem muito para baixo, ali, e nem muito para cima, mas é uma visão correta de você mesmo, perante a Deus e perante os homens. Eu acho que é aí que está o coração da humildade. Entendi. E aí, Mauro, o pessoal já respondeu o que eles acham que é humildade. Qual a sua opinião acerca? Calma aí, que eu entrei agora. Só um minutinho. Quando você ajeita, a Rosana quer falar, Rosana? O que é humildade? Já conheceu gente Ainda não. humilde? Até agora não. Não conheceu gente humilde ainda? Sim. Ah, tá. O que você reconheceu nessa pessoa para você dizer que ela era humilde? O que eu reconheci? Tem dinheiro. Você olhou assim, essa pessoa é uma pessoa humilde. O que Não é tem dinheiro. era humildade nela? Era sem dinheiro? A humildade, para mim, é uma pessoa que às vezes não tem nada e dá aquilo que tem, entendeu? Para poder te ajudar, entendeu? A pessoa é uma pessoa humilde. Às vezes a pessoa não tem nada, mas já acaba dando tudo que tem. Para mim, isso é humildade. Assim, oi, fala, Walter, fala. Não, eu ia falar que isso é uma consequência, né? Ou um efeito das verdadeiras características da humildade. Humildade. Por exemplo, ela reconhece as suas próprias limitações. Então, quando uma pessoa chega e está se ensoberbecendo, se valorizando, a pessoa reconhece, realmente eu não tenho isso tudo, eu não posso isso tudo, mas eu posso ajudar de alguma forma. Aí acontece isso que aconteceu. Ela tira daquilo que tem, né? Não, é claro, ficando sem nada, mas reparte aquilo com uma outra pessoa, mas reconhecendo as suas limitações. Por exemplo, você está precisando de R$1.000, mas eu só tenho 100, vou te dar 50, já te ajuda em alguma coisa. Na minha humildade, na minha condição de humilde, eu estou ajudando você. Ou seja, eu reconheci as minhas limitações, mas não vou deixar de estar com você no seu problema. Ou seja, nunca peça R$1.000 ao Walter. Só 500. Ele só vai te dar 50. Reparou, né? Para você conseguir 1.000 dele, acho que tem que pedir uns 10.000. Por aí. Vai continuar recebendo 50. Então, já sei quem eu posso pedir dinheiro agora, né, Val? Você viu, Rosana? Mas lembre-se que é a questão do valor. Se você pedir 1.000, só vai arrumar 50. Não, tá bom, então pedir 2.000 e ganha 100. E 1.000 vai querer cobrar juros. Para você ver. Não, você pede 1.000, ele te arruma 50 e cobra 100. Poxa. Que isso? E se eu
cobrar juros, a pessoa vai dizer, juro que eu não pago. É. Diga, Não, Moura. humildade para mim, eu acho que a pessoa reconhecer, apesar de tudo, que você não é mais do que ninguém. Entendeu? Eu vejo muito isso lá no trabalho, que nem lá. Lá eu falo com todo mundo. Assim, a gente tem a parte administrativa e a parte operacional. Acho que muitos sabem, eu trabalho com transporte. Só que eles têm tipo assim, é tipo lado A, lado B. Não sei se consegue compreender. Tem administração que não pode falar determinada coisa com a pessoa da operação e que a operação é assim, é assada, entendeu? E eu não vejo por esse lado. Lá, da mesma forma que eu falo com um superior, falo com um subordinado, eu falo com a pessoa que limpa o banheiro, se tiver que pegar a vassoura e varrer, eu vou lá e faço. Eu não tenho esse negócio de, porque eu faço parte da administração, eu não vou tratar fulano dessa maneira. Eu tenho humildade para reconhecer que eu sou igual a ele, não importa qual seja o cargo dele, não importa qual seja o meu cargo. Teve até um período que a menina lá me chamou a atenção e falou assim, não, Fábio, tu tem que se impor mais, não sei o quê, porque você não pode ficar falando com determinadas pessoas, porque as pessoas chegam lá no meu setor, às vezes me abraça, me beija, brinca, entendeu? E às vezes são pessoas que trabalham ou na rua, ou que eles lá consideram acima das pessoas, entendeu? E eu tenho humildade suficiente para reconhecer que eu não sou nada, entendeu? É regime de casta lá? Oi? É regime de casta? Tem aquelas Mas pessoas tem em qualquer lugar, né, Walter? são aquelas pessoas que são Tem em qualquer bobinhas, lugar. entendeu? Então, eu tiro como exemplo essas possibilidades. Eu acho totalmente ridículo, assim, falando grosseiramente, entendeu? Eu acho que não tem nada a ver. Então, eu vejo a humildade por esse lado. Eu não sou ninguém. Eu sou igual a qualquer outra pessoa, independentemente quem quer que seja, acima ou abaixo. Dessa forma que eu me coloco como humildade. Essa questão de casta que o Walter mencionou, isso para mim, isso existe em qualquer lugar. Eu acho que cabe a qualquer um alimentar isso ou não. Como o Moura bem falou, existe esse tipo de coisa lá, mas ele não alimenta, ele simplesmente segue o curso dele, fala com todo mundo. E interessante também que você falou com relação a superior e subordinado, eu vou pedir o meu militar de plantão, Diego. Você está ouvindo, Diego? Positivo operante. Qual a sua graduação atualmente? Sou cabo no momento. Cabo. Tá. Então vamos lá. É o seu trato com pessoas que são abaixo de você, que no caso são soldados? Inclusive cabos, tem cabos que também eram meus subordinados também. Eu procuro tratar com minha forma de tratamento, né? Procuro tratar com igualdade. A pessoa está com dificuldade, eu procuro me antecipar o problema da pessoa e tentar ajudá-lo. Então, tento me colocar como um igual ali. Você está sendo muito politicamente correto. Tu não rala o marinheiro, não? Está sendo muito politicamente correto. A gente sabe que no meio militar não é assim. Bota para ralar. A gente sabe disso. Para correr, flexião. A relação faz parte do aprendizado, rapaz. Moura, você já serviu, não já? Não, assim, Era assim no teu tempo? O cabo, o sargento falava contigo assim, desse jeito que o Diego está falando? Com equidade? É ruim. É ruim. Pelo amor de Deus, né? Não, eu acho assim, dentro da parte militar, realmente tem que haver essa diferença de graduação. É cobrado muito isso. Sim. Porque, fora isso, eles acabam se prejudicando até mesmo no cargo. O Alex sabe disso, o Paulo também, entendeu? Então, lá eu acredito que não vai caber esse cenário de humildade em relação a isso. Agora, depois, moral. Assim, por exemplo, lá era isso no momento da carga horária, mas depois... E exército é muito pior, né, Moura? Depois que passava isso aí, não, a gente era tranquilo, como irmão, como iguais, brincava, jogava bola, entendeu? Tudo do portão para fora, pescoço para baixo é canela. Mas, deixa eu perguntar. Não é bem assim com essas propriedades. Sempre, em qualquer lugar, mesmo no momento descontraído, existia aquela hierarquia e respeito, tanto da parte de baixo quanto da parte de cima. Nem a parte de cima pode ceder muito em relação a esse termo. Eu acredito que a humildade não vai se encaixar nisso por conta das hierarquia, respeito e tudo que eles pregam em relação ao subordinado. Eu vou deixar o Vitor falar, depois eu vou retomar para o Diego. Fala, Vitor.
Vocês conseguem ver o Diego fazendo isso com alguém? Eu não consigo, não. Ele não tem cara. Ele não tem cara, pô. Ele não tem cara de que faz isso. Diego, Faz as pessoas fazer isso. eu vou te dar uma segunda chance. Vou te dar uma segunda oportunidade. E você responder novamente essa pergunta. Alex, Oi. Alex, não fala muito isso não, porque o filho da Rose está servindo, ela vai achar que estão botando ele para ralar, hein? Nada. Diego, Carinho. vou te deixar você responder novamente essa pergunta. Você como cabo, como é o tratamento com os soldados? Vamos desconsiderar o que ele falou. Sim. Como é o tratamento com os soldados? Ou como é o tratamento de um cabo da Marinha no com o caso, soldado? né? Isso, com o marinheiro. Como é que é? E se eu não conheço marinheiro, realmente vou ter um tratamento mais formal, um tratamento de cabo para marinheiro. Conforme eu vou conhecendo ele, vendo que ele é um bom marinheiro, aí eu começo a tratar de uma forma mais igual. Começa a falar de Calvino. Mas ele não é igual a você, você sabe disso. Não, de forma Ele não é. alguma. Então a gente abranda o comportamento na medida em que a gente está falando de ele hierarquia militar, ajuda, gente. né? É bom frisar bem isso. Hierarquia militar. Exatamente. Um cabo. Agora tratamento não. Isso. Agora sim. É porque formalmente tem um sargento, um oficial, um oficial, Isso. ele sempre vai falar Cabo Garcês, sempre. Isso não vai mudar nunca. Agora, quando tiver somente eu e ele, algo mais informal entre a gente, sendo ele um bom militar, aí eu escolho, como alguns também escolhem, digamos que cortar esse tratamento formal demais. Mas agora sim, na frente dos outros, ou você não conhecendo o marinheiro, sim, formalidade ali, cabo, sim senhor, e dessa forma. No primeiro contato, tem um método de tratamento, né? Tem uma forma de falar, não tem? Exatamente. Sim, tem. até Cabo, porque, senhor, cabo. até porque, Alex, são duas coisas distintas, a hierarquia e o respeito. Sim. Quando você entra na Força Armada, primeiro você encara a hierarquia. Isso. Por quê? A hierarquia que vai delimitar, né, o relacionamento e vai estabelecer o respeito, quando você enxerga o outro como superior e deve a ele obediência por hierarquia. Esse relaxamento que o Diego está falando é à medida que ele vê no subordinado o devido respeito como pessoa, aí sim ele vai relaxar a hierarquia, mas sempre mantendo o devido respeito que ele já reconheceu no subordinado. Entendi. Bom, primeira parte passou, tá? Vamos para a segunda parte, Diego. Como é que é o tratamento em relação aos seus pares, ou seja, cabos igual a você? É um tratamento igual. Na verdade, nunca dá para ter um tratamento igual. Se o militar, o cabo for mais moderno do que eu, é a mesma coisa que o marinheiro. É claro que é um pouco mais familiar, né? Mas ainda assim é parecido, porque eu tenho precedência e sou mais antigo. Agora, se o meu par... só para explicar o que é par. Por exemplo, sou cabo e outros cabos. Mas sempre vai ter um cabo mais moderno, que vai ser mandado por você, e sempre vai ter um cabo que vai mandar em você, mesmo tudo sendo cabos. Mas então, pode sentar na mesma mesa. Por mim, isso, exatamente. Então, o que acontece? O tratamento é parecido com o do marinheiro, mas a diferença é que a gente, teoricamente, tem mais um contato e tudo mais, então tem um respeito maior. Mas, se for necessário também, tem que também ter um pulso um pouco mais firme. E, no caso, com o que é mais antigo, você obedece e tudo mais, mas conforme for o tratamento do mais antigo com você também abranda e fala de igual para igual. Entendi. Agora vamos à pergunta-chave. Eu fiz as duas perguntas para chegar nessa pergunta agora. Como é o tratamento em relação aos superiores? Ou seja, pessoas que são da graduação da patente maior que a sua. Sim, senhor. Bom dia, sargento. Bom dia, suboficial. Exatamente. Você trata aí como igual? De forma alguma. Meu que você fez concessão para o cabo, mas você não faz concessão para o sargento, para o tenente, para quem quer que seja. Tem que ser recebido, só a partir do não momento dado. que ele se abre para mim, a partir do momento que ele se dá liberdade a mim, é que eu vou e trato ele como igual. Ainda, mas mesmo assim, sempre com pronome de tratamento. Sargento, suboficial. Mas é mais respeito, né? Desse pronome aí. Sim. Sim, Vitor.
O pronome de tratamento sempre vai ter, sargento oficial. Agora, a liberdade que eu vou ter para falar com ele, de acordo com a liberdade que ele der a mim, e não eu a ele. Mas você encontra fora do teu quartel, você encontra um sargento de marinha. Você nunca viu ele na vida. Você está falando dentro do ambiente do mesmo quartel. Você encontra ele na rua. Exato. Não é o tratamento dele. Você nunca viu ele na rua, mas você sabe, pelo uniforme dele, ou pelo que quer que seja, ele tem um posto acima de você. Como é o seu tratamento com ele? Qual é, mané? É assim? Se ele... Não, E aí, se suave? ele estiver fardado, bom dia, sargento, boa tarde, sargento, e, enfim, sempre colocando sargento e com respeito. Agora, se ele estiver de paisano, vai ser também respeito do mesmo jeito, também, inclusive, ele está até preconizado que se você estiver num ônibus sentado e o sargento estiver no ônibus, você tem que ceder o lugar a ele também. Você faria isso para um outro ser humano normal se ele não fosse seu superior? Só com a velhinha. Só com a velhinha. Normalmente só idoso ou quem eu vejo que está realmente precisando sentar. Um garotão de 15 anos lá. Um garotão de 15 anos lá, hein? Sentado, indo pra praia lá. Se estiver apoiando na muleta, ainda dá para ficar em pé. Sem camisa, o cara tá lá, 15 anos, em pé, sem camisa, só de short pra você. Você vai dar o lugar? Só um minutinho, Moura. Ô, Alexa. Só um pouquinho, Moura. Garotão de 15 anos lá, em pé, na praia, só de indo pra praia, só de short, sem camisa. Você vai deixar ele sentar? Não, ele vai ficar... Não vai, né? Vai morrer em pé, Eu tô né? no ônibus. Eu tô no ônibus. Eu vejo o Diego entrando, aí eu vou dar lugar pro Diego porque ele é maior do que eu. Teu superior. É verdade, Vitor. Eu tô velhinho já, cara. Tem que dar lugar pra mim, tô velhinho já. É verdade, Vitor. Se você entrar agora... Não esquece do título da lição, não, gente. E calma, eu vou chegar lá. Vitor, se você entrar na Marinha agora e for pro mesmo quartel que o Diego, e vocês estiverem voltando de ônibus, se só tiver um lugar e você tiver sentado, você tem que levantar para ele. Ia ser muito engraçado. Ia, não ia? Diego, desculpa aí. Desligado. 1, 2, 3, senta. É isso mesmo. Fala, Moura. Não, aconteceu um fato engraçado na época que eu servi. Antigamente era obrigado a ir embora com o terceiro D2. Aí tinha acabado de sair de uma formatura, aí a gente foi dispensado. Aí fomos embora com o terceiro D2, era obrigatório para todo mundo. De cabo para baixo era obrigatório. O sargento poderia sair de abrigo, roupa normal. Aí quando eu embarquei no ônibus para ir para casa, aí tinha um recruta. Isso aí lá em 97, acho que muitos desses aí que estão falando não tinha nascido ainda. Aí, assim que eu entrei no ônibus, que ele me viu, cara, ele olhou para mim assim, já ia levantando. Ele tava civil, cara. Aí eu falei, não, que vergonha, cara. Uma vergonha tão grande. Hoje não mais, mas no meu período, isso aí que você tá falando, era muito mais assentado do que hoje. Hoje não. Hoje eu acho que se o cara falar para levantar, acho que ele vai tomar susto e se jogar para fora. Naquele período, não. No período ele se espantou assim, porque olhou para mim assim. Aí já ia levantar. Você conhecia, Moura? Não conhecia. Mas ele viu o uniforme. Ele viu só o uniforme. Ele viu em você um superior. Entendeu? Aí cara, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Por pouco eu não desci do ônibus, tanta vergonha. Mas é isso mesmo. O regime, o próprio estatuto militar, ele rege que seja dessa forma mesmo. Quando a gente passava na rua, na frente todo mundo de recruta, parava e prestava continência. Que vergonha. Isso. Aí, no ponto ali, às vezes ficava um montão de gente no ponto, né? Aí a gente passava de terceiro D2, aí eles paravam na frente todo mundo prestava continência, cara. Que vergonha. A continência não é para você, a continência é para patente, para farda, né? Aí eu passei a sair bem depois do pessoal sair, que era uma vergonha muito grande. Tá me lembrando o caso do camarada lá, um recruta lá. Ele pegou, tava andando lá, viu a gandola do sargento lá parada, ele pegou a gandola, começou a desfilar no quartel. Pessoa prestando continência para ele, prestando. Até o momento que a pessoa descobriu quem ele era, ele foi preso. Já tem vários casos assim. O cara pegou só para poder desfilar. Ou seja, vamos ver como é que é a pessoa prestar continência para mim. E assim foi até que ele foi descoberto. Depois que ele foi descoberto, ele foi preso. Isso ainda foi tranquilo. Já teve o soldado Rufino lá, eu lembro até hoje.
Ele foi pego no shopping, o capitão Velasco encontrou ele no shopping cheio de brevê de capitão, né? Aí, só que ele era estafeta. Aí o capitão prestou continência para ele. E aí, capitão? O capitão Rufino, tudo bem? Aí chegou no quartel e ficou 3 dias agarrado lá no Terrível, né? Ou seja, de querer parecer quem não é, né? E aí a gente vai voltar para a questão da humildade. Vamos ver o que é a humildade conforme a Bíblia fala? Guardando tudo isso que vocês acabaram de falar. Tratamento em relação ao inferior, tratamento em relação ao par e tratamento em relação ao superior. Guardem tudo isso que vocês falaram em mente e abram a Bíblia de vocês em Filipenses capítulo 2. Vamos ver o que é a verdadeira humildade conforme a palavra diz. Versículo. Qual capítulo? Filipenses capítulo 2. Versículos 3 e 4. Quem achou pode ler. Não façais por partidarismo. A minha Bíblia, a versão dela é um pouco diferente. Se for muito diferente, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Leia não só o final. Desculpa, pode continuar. Oi? Desculpa, pode continuar. Tá. Não tenha cada um em vista o que propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Leia de novo só aquela parte que fala assim, considerando os outros. Acho que é um versículo antes que você leu. Parte B do 3. Parte B. Tá. Do 3. Do 3? Mas Isso. por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Considerando o quê? Os outros superiores a si mesmo. Quem que eu vou considerar superior a mim? Próximo. Todos. Como que eu vou tratar essa pessoa? Como meu capitão. Superiores a si mesmo. Exatamente. Eu vou tratar... Fala, Rosana. Filipenses o quê? Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Então, percebeu, Moura, que quando eu estou tratando alguém, quando eu sou crente, eu estou tratando alguém, eu tenho que tratar alguém como se fosse superior a mim? Isso é a verdadeira humildade. Ou seja, você pode até ser superior à pessoa, mas quando você trata com ela, você considera ela superior a você. Por quê? Se você considera ela superior a você, como o Diego falou aqui, você não vai chegar, você não vai falar de qualquer jeito, você não vai falar de qualquer maneira, você vai dar bom dia, boa tarde, você vai falar de uma forma mais polida com a pessoa. Isso é a verdadeira humildade. É você considerar os outros superiores a você. É por isso que, como a Rosana falou, por isso que quando você reconhece isso, você às vezes você doa para as pessoas, você consegue entender isso melhor. 2 aspectos, vamos a outro. Deixa eu colocar aqui. A aula hoje está rendendo bastante. O outro ponto é que para haver unidade é preciso mansidão. Pergunto a vocês, o que seria mansidão? Já vimos o que é humildade, ou seja, você considerar os outros superiores a você mesmo. E o que é mansidão? O que o crente pensa ou o que o mundo pensa do crente? Vamos dizer assim, primeiro no modo geral, o que significa mansidão? Primeiro, eu acho que é ser calmo. Calmo? Calmo no falar, no agir. Pacífico, né? Tem como ser calmo sem ser manso? Acho que não. Mas por que a Bíblia fala, Vitor? Irai-vos, mas não pequeis. Então você pode se irar. Mas o pecar não é ser manso. Acho que Não, irar. Irai-vos. Mas aí vai ficar com você mesmo. Mas, por exemplo, eu posso estar irado com alguém, mas eu não vou brigar com essa pessoa, porque eu vou ser calmo, vou ser manso.
Não vai Não explodir, né? vou sair. Não vou explodir. Vou ter um AVC, mas não Vai ter um AVC? Fala, Rosana. é segurar a raiva. Rosana levantou a mão. Fala, Rosana. Não, é que eu tô tentando mexer aqui, aprender a mexer, que eu não vou não. Apareceu aqui para mim que você É tinha a levantado primeira a mão. vez. Não, tá bom, tá bom. Tem Mundo. alguma opinião a respeito desse assunto? Você é mansa ou você é irada? Eu acho que tu é irada. Eu sou meia complicada. Tem hora que eu sou mansa e tem hora que eu sou meia estressadinha. Meia Misericórdia. Mas moraçada. mas o cristão pode ficar variando assim? Procede Não. isso, Moura? Não, a Tá. Rosa é mansa. Ela é muito mansa, muito calma. E olha que eu tô perguntando para a pessoa certa. Não, é muito calma. Eu falo de verdade aqui. É muito calma. Ah, tá. Tá vendo? Então ela se ira, mas é mansa. Porque se controla. tá É vendo? isso aí. É boa. Valeu, obrigado, Vitor. Tamo aí. Pessoal, é importante também que a gente não confunda mansidão com o cara ser, vamos dizer assim, vamos colocar uma expressão um pouco mais fácil da gente entender, o cara mosca morta. Fazem com ele, não, mas ele não faz nada. É igual criança. Não, a criança, o filho vai, bate, dá na cara dele e tal. Não, mas olha, ele é muito manso, ele não faz nada com a criança. Uma pessoa boba, né? Sim. O cara que deixa os outros pisar nele. Não, porque ele é muito manso. Não pode, não importa o que você vai fazer com ele, que a pessoa é mansa. Lembrem-se em vocês o que Jesus fez quando ele chegou no templo que viu as pessoas estavam fazendo comércio no templo. Deu chicotada. Isso é mansidão, gente? Eu acho que você mansidão, Diego? demorou. Eu acho que você demorou a falar isso. Na devida temperança, pô. Só foi, digamos que, mais enérgico, né? Porque se ele não fosse manso, ele não ia dar chibatada, ele ia jogar no inferno e tudo mais de uma vez. E ele não foi direto nas pessoas, né? Ele foi nos objetos. Bom, muito bom. Isso que eu ia colocar. Ele não pisou no pescoço de ninguém, não. Isso. Não, eu acho que ele não chegou a cortar a orelha do soldado, mas ele deu uma chibatada, né? Ou seja, ele irou, mas não pecou, né? Ele derrubou tudo, ele não bateu em ninguém, mas derrubou tudo e tal. E você perceba que isso aí foi um caso que não é um caso de mansidão. Tem como você dizer que Jesus estava sendo manso nesse momento? Não tem. Não então tem você como. percebe. Então você percebe. Não foi mansa. Ele permaneceu manso, mas a atitude não era uma atitude mansa. Perceba que determinadas situações exigem que você tenha um emprego de energia maior. Vocês conseguem perceber isso? Tem situações em que você não pode ficar apático. Sim. Muitas vezes na igreja. Muitas vezes em ficar apático, ou seja, não fazer nada é o pior que você pode fazer. Não, vou deixar isso para lá, isso vai se resolver sozinho, isso não tem problema não. E o problema só aumentando, só aumentando. Isso não é mansidão. Por isso que eu perguntei se era a visão do crente ou a visão do mundo. O mundo acha que o crente tem que ser idiota. Sim. Né? Tem que apanhar na cara e dar sorriso demais. Exatamente. Tem muita gente que gosta de querer onda com o crente, isso aí. Fala, não, você tem que deixar, você tem que virar outro rosto e tal. Aí agora as palavras minhas. Ou então eles falam aquela expressão, mas você não é crente? Isso. Mas ser manso não é ser trouxa. É isso aí. Eu faço. Ser manso não é ser trouxa. Ser crente não é ser trouxa, gente. Por causa disso, você vai deixar a pessoa te enganar? A pessoa te ludibriar? Você tem que ter respeito também. A pessoa tem que ter respeito por você. Respeitar quem você é. Então, ser manso não é ficar apático em determinadas situações. Também não é... Também não pode deixar ser pisado. Por aquela história. Não pode passar por aquela história. Você sabe com quem está falando? Aí é o contrário. Tem que dar uma chicotada de vez em quando. O exemplo que eu dei da criança, eu vi essa semana uma cena absurda. Eu vi num vídeo uma mãe no ônibus e a criança praticamente dando na cara da mãe. E a criança tentando evitar, e a mãe tentando evitar
Tá? As pessoas, os populares, começaram a chamar a atenção da criança, coisa que não está fazendo. Então, a pessoa pode falar assim, não, mas ela não fez nada porque ela é muito mansa. É errado. Ser manso é saber quando você empregar determinado tipo de energia. Tem situações em que você tem que ser mais enérgico. E tem situações que você tem que ser brando. Ser manso é saber quando empregar cada uma dessas. Por quê? Olha como o tópico aqui já diz. Que a mansidão é um fruto do espírito. Então não é uma coisa que eu vou treinar. Hoje eu vou treinar mansidão. O Walter vai falar comigo, vai falar um monte de coisa, mas eu não vou responder ele. Eu vou ser manso. Isso não se treina. Não é uma técnica que você consegue treinar. A mansidão é um fruto do espírito, ou seja, então você precisa do espírito para poder ter esse tipo de coisa. Olha aqui, ó. A mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia, paciência. E olha que às vezes é preciso ter muita paciência, hein? Porque tem cada crente que tem que ter paciência mesmo. E aí a gente está falando aqui, e aí ele fala sobre 2 exemplos de mansidão. Moisés e Jesus Cristo. Jesus Cristo dispensa apresentações, né? Não precisa nem falar. Mas Moisés aqui estava falando que, olha, Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Engraçado. Fala que Moisés é manso, não era? Não é isso que está dizendo aqui no texto? Mas Moisés chegou a matar uma pessoa. Vocês lembram disso? Do egípcio lá que estava maltratando. Foi sem querer. Foi sem querer, né? Você lembra disso? Que o egípcio estava maltratando o povo dele, aí ele foi lá e matou. Isso é uma atitude de mansidão, gente? Matar uma pessoa? Tem gente que fala assim, cuidado com essas pessoas que são mais calmas, que essas são as piores, que quando explodem, são as piores possíveis. Já ouviram falar nisso? Ih, Rose. Falei nada, Moura. Não... Falei nada, A Rose não é calma, não. Falei nada de vocês. Mas aí eu pergunto, a atitude de Moisés de matar uma pessoa foi uma atitude mansa? Não. Não foi, né? Mas ele estava com Cristo? Oi? Mas ele já estava com Cristo? Ele já estava? Ah, é. Tem que levar em consideração que ele ainda não tinha sido chamado. Isso aí, antes da sarça. Ah, rapaz, por isso que eu gosto de tratar com pessoas inteligentes. Lembre-se que ele ainda não tinha passado a experiência de ver aquela sarça ardente. Ele ainda não tinha. Foi depois que ele fugiu que ele teve a experiência. Ó, Moisés, tira o sapato, porque a terra que você está pisando é santa. Isso, depois que ele viu, pode reparar, isso foi antes. Depois que ele viu a sarça ardente, nunca mais ele matou ninguém. Então, a experiência da sarça ardente é como se fosse para a gente a representação da cruz. Se você era de um jeito, se você era de uma maneira, e aí cada pessoa é de uma maneira, isso é assim, isso é natural. Quando ela era antes de aceitar a Cristo, ela era de um determinado jeito. Quando ela aceita Jesus, aquele jeito ali tem que ser transformado. Tem até um livro muito interessante chamado Temperamentos Transformados, que fala dos tipos de temperamento das pessoas e como elas podem ser transformadas. Está dando menos de 1 minuto e assim que acabar a gente vai retomar a sala, tá? Para fechar. Hoje o assunto rendeu bastante. E aí no último bloco a gente vai falar sobre longanimidade. Vocês conseguem me responder rápido o que é longanimidade?